Chuvas em excesso no sul e sudeste, seca no norte e nordeste. Em 2013, o Brasil sofreu bastante com esses extremos. Relatórios climáticos apontaram para um aumento significativo da temperatura no mundo. Veja como foi na reportagem de hoje da nossa retrospectiva. O aumento da temperatura pode prolongar a estiagem na Amazônia, onde a floresta depende do clima úmido, e também no semiárido nordestino. A projeção é do painel brasileiro de mudanças climáticas, divulgadas em setembro na primeira Conferência Nacional sobre o tema. Até 2100, a quantidade de chuva nessas regiões deve cair para a metade. E no sul e sudeste, a tendência é contrária. Pode chover até 40% mais do que atualmente. O pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad, afirmou que é preciso se adaptar aos extremos. Para ele, a população mais pobre é a que mais deve sofrer com as mudanças climáticas. Populações pobres, e que são as populações vizinhas dos grandes centros urbanos, são aquelas que vão estar mais vulneráveis a esses acontecimentos, caso a gente não tome medidas estruturantes imediatamente. O relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU também reforçou a preocupação com o aquecimento global. A projeção é de um aumento de 2 graus Celsius na temperatura terrestre. O relatório aponta que a última década foi a mais quente desde 1850. Oceanos aquecidos e também mais ácidos por conta da poluição geraram impactos severos aos peixes, recifes de corais e a todos os ecossistemas marinhos. O aumento da temperatura no Brasil é atribuído ao desmatamento e, principalmente, à agropecuária e ao setor de energia. A gente deve se preocupar também com o uso de energia, por exemplo, no setor de transportes. Então, esse continua sendo o maior fator de emissão, o maior setor de emissão do Brasil em termos de uso de energia, é o uso de combustíveis fósseis dentro do setor de transportes. Os problemas causados pela seca no semiárido brasileiro em 2013 já sugerem os efeitos das transformações climáticas que os estudos projetam. 1.400 municípios foram afetados pela falta de chuva. Cerca de 9 milhões de pessoas sentiram o impacto da seca, a pior dos últimos 60 anos. Todas as cidades estão localizadas na região do semiárido brasileiro, que inclui 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, parte de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Você planta numa terra dessa, a terra aqui é muito quente. Qualquer temperatura dessa, para quem vem nascendo, já morreu. Tocantins foi um dos estados que mais sofreram com a seca. Foi decretada situação de emergência em 27 municípios. Mais de 700 famílias, principalmente de áreas rurais, ficaram prejudicadas. No Piauí, a estiagem causou transtornos graves para os moradores da cidade de Jaicó. O açude Tiririca, que também abastecia outras cidades vizinhas, está quase seco. Construído na década de 80, ele é um dos maiores reservatórios do Nordeste. Em Alagoas, o governo decretou estado de emergência em quase 40 municípios. A seca que atinge a região desde o início do ano gera um grande prejuízo para a economia. A dificuldade na distribuição de água para o consumo humano e animal agrava a situação. Na Bahia, em Canudos, a população tenta enfrentar o problema por meio de cisternas, mas a quantidade de água distribuída na região não é suficiente. Não existe uma solução única para o problema do acesso à água em situações críticas, como o semiárido. Mas uma das soluções é essa integração de grandes obras de infraestrutura hídrica, com as adutoras que transportam essa água a distâncias maiores, com pequenas obras de convivência, como as cisternas, os sistemas simplificados. E se o norte e o nordeste sofrem com a estiagem, no sul e sudeste é o excesso de chuva que causa problemas. Em julho, no Paraná, as cheias dos rios Ivaí e Iguaçu provocaram estragos em 93 municípios. Levantamento da Defesa Civil do Estado constatou que mais de 100 mil pessoas foram atingidas.
No Rio Grande do Sul, mais de 10 mil pessoas foram afetadas. Em 6 dias de chuva intensa, em agosto deste ano, 30 municípios sofreram as consequências. A cidade de Esteio precisou da ajuda do Exército e da Defesa Civil do Estado. Em Santa Catarina, no mês de setembro, mais de 90 municípios tiveram prejuízos. As enchentes atingiram cerca de 30 mil pessoas, de acordo com a Defesa Civil do Estado. O Vale do Itajaí foi uma das regiões mais afetadas, com 1.500 pessoas desalojadas e mais de 500 desabrigadas. No início de dezembro, em Lagedinho, na Bahia, uma tempestade provocou enchentes que deixaram cerca de 800 pessoas desabrigadas, de acordo com a prefeitura da cidade. 17 pessoas morreram. A reconstrução do município vai exigir 28 milhões de reais. O Rio de Janeiro foi um dos estados que mais sofreram com a chuva durante o ano. E um estudo de vulnerabilidade dos municípios, feito pelo Instituto Oswaldo Cruz, afirmou que a cidade do Rio será a que mais vai sofrer com as mudanças do clima nos próximos 30 anos. A soma desse fator climático projetado para o futuro, com a estrutura social, ambiental e de saúde hoje, que em parte pode ser projetada para o futuro, é que vai dizer onde estão os pontos quentes, né? Áreas que deverão ter os maiores impactos no futuro próximo, não muito distante, se medidas, estratégias de adaptação ao clima não forem tomadas especificamente para aqueles problemas, para aqueles municípios. Petrópolis e Teresópolis, na região serrana, e Angra dos Reis e Paraty, na região costeira, também aparecem como cidades com alta vulnerabilidade ambiental. Segundo especialistas, as alterações climáticas podem estar relacionadas com as chuvas intensas, que causam inundações e alagamentos, além de trazer problemas de saúde para a população. Estudos como esse podem servir para prevenir ou até evitar desastres. No início de dezembro de 2013, cerca de 3 mil famílias ficaram prejudicadas com o início das chuvas de verão na cidade do Rio. Todas as casas aqui inundou, todas as casas aqui. Mas sempre tem enchente aqui, mas essa foi a pior de todas. Um levantamento feito pelo Departamento de Recursos Minerais constatou que pelo menos 83 mil pessoas vivem em áreas de risco no estado do Rio. A situação de Petrópolis está entre as mais graves, com 200 pontos de risco de deslizamentos.